Olá, tudo bem com você, líder? Eu me chamo Júlio Cardoso, eu sou host deste podcast e mentor de líderes. Seja muito bem-vindo ao Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje nós vamos falar de uma coisa que para alguns vai ser divertida, para outros vai ser engraçada. Eu vou falar de humor na liderança. Eu posso não ser o cara do stand-up brasileiro e nem um pouco palhaço, mas posso garantir para você que humor e liderança combinam muito bem. E é sobre isso que será o nosso episódio de hoje. Bem, dito isso, líder, veja bem. Se tem uma coisa que engaja as pessoas, é o humor. Pode procurar, inclusive, nas suas redes sociais, mas cuidado, que o que mais tem engajamento são as famosas piadas, as brincadeiras, os memes. O brasileiro que não sai da quinta série. O humor, ele mexe com a gente de maneira muito gratificante, libera hormônios e é algo gostoso de se sentir. Quem não gosta de dar uma boa risada, ou mesmo que você não dê uma risada, aquela gargalhada espalhafatosa, que você dá aquele sorriso de caramba, isso foi legal, isso foi divertido, isso foi engraçado. Bem, isso é o que acontece quando uma liderança consegue usar e combinar o seu estilo de liderança com humor. Isso é normal. Nas redes sociais, como eu disse, é o que mais faz sucesso quando a gente fala de chamar a atenção das pessoas. Pode ver os grandes comediantes, eles têm milhões de seguidores. Isso é normal. Agora, tem coisas que eu vou pontuar aqui em relação ao humor que precisa tomar cuidado. Mas antes disso, eu quero falar dos benefícios. E como sempre, estou aqui munido do quê? Das minhas anotações digitais e das minhas anotações físicas. Sim, porque eu sou um jovem senhor, né? Um jovem senhor. Uso de estratégias híbridas para trazer conteúdo para você. Então, vamos lá. Então, falando sobre o poder do humor na comunicação, especificamente, a maior ferramenta do líder, que é a comunicação. Quando ele usa, ele faz com que as coisas sejam mais acessíveis. Quando o líder usa de humor, ele consegue se aproximar das pessoas. Eu uso muito de humor. Quando estou liderando alguém, nossa, é muito comum eu me aproximar, fazer algum comentário em relação ao que a pessoa está dizendo, e eu tenho meus próprios bordões. Alguns, inclusive, eu falo aqui, nem sempre eu uso aqui no podcast. Talvez eu até precisasse usar mais. Mas o ponto é, eu utilizo do humor como um dos meus jargões, o famoso deixa de churrasco, que tem relação quando as pessoas falam demais. Que aqui em São Paulo a gente tem um jargão, o bordão, aliás, né? Não é jargão, é bordão. O bordão de você está enchendo linguiça. E eu costumo dizer, para de fazer churrasco. Que é quando a pessoa está enchendo linguiça, maminha, fraldinha, frango, alcatra e etc. E está enrolando cada vez mais para falar, que são os prolixos. Eu costumo dizer para a pessoa parar de churrasco. É um jeito que eu tenho de expressar o humor, entre diversos outros, mas o principal é esse. Eu não vou me estender em todos os meus exemplos, porque afinal é surpresa. Brinks, não tem nada a ver com isso. Mas até essa quebra que eu acabei de fazer aqui com você tem relação com o humor. Você entende isso? Como isso facilita a comunicação? A pessoa fica mais aberta a falar com você quando você acaba utilizando de humor. Ela engaja mais com você. O humor ele é envolvente, gente. O humor é envolvente. Você vê uma pessoa conversando de um jeito leve, utilizando de exemplos que às vezes são muito fora da realidade, outros dentro da realidade até demais, e acaba ficando muito escrachado e engraçado. Isso acontece o tempo todo quando alguém faz stand-up, que são as histórias que são contadas e que são engraçadas. Um líder precisa fazer stand-up? Não, não é isso. O líder precisa ser engraçadão o tempo todo? Não, também não é isso. O líder que faz isso, ele precisa utilizar o humor como uma ferramenta aliada à sua comunicação. Ele não é um comediante stand-up. E como eu costumo dizer, eu nem sou engraçado. O que torna as coisas que eu falo engraçadas, na verdade, é a surpresa que eu causo nas pessoas. É a quebra de padrão. Nossa, como assim?
um gestor, um líder está falando dessa maneira com a gente, tão descontraído, de uma maneira tão leve. Tá falando, deixa de churrasco. O que é isso? Por quê? Eu utilizava de um sino que eu tocava quando as pessoas utilizavam um vício de linguagem muito específico. Aqui em São Paulo, as pessoas, principalmente os mais jovens, mas isso passa para os geração millennials também, que é os famosos tipos. Talvez você conheça alguém que fala assim. E se você não conhece ninguém que fala tipo, olha só, talvez você seja a pessoa que fala tipo. Aí você me pergunta, como assim tipo? É quando alguém vai explicar alguma coisa e fala, então, tipo, é isso aqui. Tipo, eu tô fazendo aqui o podcast com você. Tipo, isso é muito legal, cara. Tipo, vamos lá. Tipo, é um vício de linguagem e isso dói os meus ouvidos quando alguém fala tipo. E eu brincava com os meus liderados, que eram líderes também, que quando a gente estava na presença de um cliente ou que ia fazer algum tipo de apresentação, este tipo de apresentação podia ser utilizado. Agora, este tipo de expressão usado como gíria, o tipo, olha, tipo assim, nossa, o tipo assim, então era uma facada no meu coração. Ouvi o tipo assim falando, não, voltamos à adolescência, não, gente, aí não dá. Claro que você tem que adequar a sua comunicação para cada tipo, esse tipo pode, de pessoa que você vai conversar. Mas o exemplo aqui tem relação porque as pessoas com que eu me relacionava comercialmente eram clientes formais. Então, essa linguagem muito informal com eles não dava muito certo. E o que isso tem a ver com humor, afinal de contas? Já que não podia usar o tipo. Quando eu estava em reunião com os meus colaboradores, eu usava um sino. Toda vez que alguém falava um tipo, eu tocava o sino. E era engraçadíssimo, porque no começo eles ficavam mais quietinhos. Isso eu falo no meu começo tem quase 10 anos, tá, gente? Que eu fazia isso aí. E fiquei fazendo, né, por quase 10 anos. A pessoa falava um tipo, eu tocava o sino. Aí a pessoa ficava meio sem entender. Quando era um liderado novo, então, nossa, era maravilhoso. Porque eu tocava, ele não entendia nada do que estava acontecendo e eu tinha que explicar. E aí todo mundo em volta explicava e falava: é isso mesmo, ele vai tocar o sino toda vez que você falar tipo. E quando eu estava num ambiente que eu não podia tocar o sino, eu pegava um papel, desenhava um sino e fazia assim, ó. Eu balançava o papel que tinha um sino. Na época de trabalhar home office, então, nossa, eu mandava prints de sino, GIFs, sabe que fica animado, mexendo na tela? Eu fazia isso. É uma forma de humor, não é para ser super engraçado. Você percebeu que não é um stand-up? Ninguém vai ficar gargalhando por conta disso. Nossa, caramba, que engraçadão que foi. Não. É só uma quebra de gelo, uma quebra de padrão. As pessoas olham para isso e se divertem. E, inclusive, virava uma competição. Quem falava menos tipo. Outra forma de usar de humor, eu fiz para exemplificar para você outras maneiras de usar o humor. Eu pegava e recolhia o lixo da minha equipe. Isso aí é muito tempo atrás, isso aí tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Quando eu trabalhava como supervisor. E as pessoas, no final do expediente, tinham muitos lixos nas suas mesas, então eu passava com uma lata de lixo pequenininha no escritório e as pessoas iam jogando ali. E eu falava, hora do lixo! E as pessoas iam jogando o seu lixo ali. Aí você me diz, mas o que isso tem de engraçado? Bem, o que tem de engraçado é que eu fazia o momento do lixo um espetáculo. Eu falava, gente, atendendo a pedidos, cartas, e-mails, telégrafo. E aí ia pedindo a ajuda deles. Aí eles falavam, sinal de fumaça! Se fosse hoje, redes sociais, direct. E iam falar outras coisas. Mas cada um ia trazendo alguma coisa para complementar a minha fala. E eu finalizava dizendo, está de volta a hora do lixo. E quando eu passava pelo corredor e a pessoa tinha um lixo, era uma farra. Porque não era para você ter lixo, nossa, que absurdo e tal. Tudo numa brincadeira, obviamente.
e passava para a próxima pessoa. E isso virou uma coisa que eu fazia pelo menos 2 vezes por semana. Eles me cobravam que eu fizesse a hora do lixo, porque era muito divertido e quebrava o gelo. O ambiente ficava mais divertido. Então, você entende que não era uma coisa para gargalhar, mas quebrava o gelo, fazia com que as pessoas se unissem. E eu sempre fui um líder de mão pesada no sentido de cobrança. Mas eu gostava de devolver, no mesmo ponto que eu cobrava as pessoas, também dar a elas aquilo que era bom para elas terem um bom ambiente, um bom local de trabalho, para que elas se sentissem à vontade. Então, era uma troca muito justa que a gente fazia e muito divertida. E por isso eu sempre tive equipes de longa duração, que trabalhavam comigo por anos. Tem pessoas que eu converso até hoje, que lembram muito mais dos feedbacks que eu apliquei do que eu mesmo lembro, o que eu disse exatamente. Porque marcou, porque o tempo que trabalhou comigo foi legal. Porque a pessoa... E quando eu digo legal, aqui vai um parênteses, né? Não é legal de, nossa, como ele era super divertido. Não, é porque a pessoa evoluiu, porque a pessoa cresceu. Porque eu sempre peguei no pé dos meus colaboradores para aprender inglês. Porque eu sempre peguei no pé dos meus colaboradores para que eles se desenvolvessem, para que eles fossem atrás de cursos, leituras. Sempre trabalhei com desafios em relação a isso. Mas nunca deixei de lado o humor. Você entende que uma coisa não anula a outra? Você não pode deixar que o humor tome conta do local. Porque o que acontece? Quando você perde a mão, e o que é o perder a mão? Aqui é a expressão que a gente utiliza quando você perde o controle. Se você usa o humor demais, e no meu começo de carreira eu errei com isso, e é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, eu já quis ser um líder bonzinho, tá, gente? Eu critico bastante o líder bonzinho, porque eu já fui este cara. Eu já fui este líder que quis agradar todo mundo, porque eu não sabia como fazer. Por isso que eu sei que as pessoas querem ser líder bonzinho, líderes bonzinhos, porque eu também já passei por isso. Ainda bem que foi rápido, mas mesmo assim, passei. E não foi legal. Você tem uma falsa sensação de que as coisas estão fluindo, mas você perde o controle muito rapidamente. E o líder bonzinho, ele usa do humor, mas ele usa para ser o engraçadão. Ele quer sempre agradar todo mundo, faz piada, mistura as relações e acaba atrapalhando na hora de dar um feedback construtivo, na hora de trabalhar a evolução do seu colaborador, na hora de alcançar os resultados. Geralmente, esse é o tipo de líder que mais brinca com os resultados, no sentido literal, ou seja, ele não entrega resultados, ele não entrega produtividade, ele não entrega nada disso. Ele entrega justificativas, ele entrega desculpas. Sempre vai ter um problema que ele não conseguiu, mas ele sempre vai tratar isso com humor. Isso não é engraçado. Se você perguntar para o seu gestor se ele vai achar engraçado você não entregar o seu resultado, ele não vai. O humor, ele é uma estratégia que você pode utilizar com a sua equipe, desde que você tenha uma consciência disso. Você não pode substituir uma coisa por outra. Eu não vou entregar, mas vou ser engraçado. Não. Você tem que entregar e, se possível, utilizar de humor. Não precisa ser super engraçadão, que as pessoas saiam rindo de doer a barriga. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre deixar o clima agradável. É sobre deixar as pessoas com uma sensação gostosa de querer trabalhar ali, que o ambiente é bom, mesmo com desafios que todo lugar vai ter, mesmo com situações que exijam um pouco mais, que todo lugar vai ter também, mas que seja um local que seja leve. E o humor, inclusive, ele ajuda na resolução dos problemas. Sabia disso? Porque com o bom humor, você acaba desarmando certas situações. Imagina um conflito dentro da equipe. Você consegue desarmar com humor. Com o famoso, deixa disso, para com essa brincadeira. Sabe uma pessoa que às vezes entra em conflito comigo? É a minha avó. Por uma questão de comunicação mal feita dentro da minha equipe, eu fui conhecer a minha avó só o ano passado. Eu estou para completar esse ano, se bem que no momento dessa gravação, eu acho que eu já tenho 40 anos. E na hora que você estiver assistindo, eu já tenho 40 anos. Enquanto eu estou gravando, ainda não. Eu já vou ter feito 40 anos e eu fui conhecer a minha avó o ano passado, quando eu completei 39. A minha avó por parte de pai.
A minha avó, por parte de mãe, infelizmente faleceu, eu era muito novo. Mas o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver essa história? É que a minha avó, às vezes, ela é muito crítica e ela às vezes quer brigar. E eu falo, ih, vó, pessoa errada. Comigo a senhora não vai brigar, não. Não dá. E não dá, vó. E ela tenta. Minha avó ela tem 84 anos, então ela é muito pautada nas coisas que ela aprendeu no tempo dela. É uma pessoa muito humilde, uma pessoa maravilhosa, incrível, fantástica. Eu amo minha avó. Só que ela tem a cabeça meio quadrada para algumas coisas. Então, quando eu vou conversar com ela de uma maneira mais aberta sobre alguns temas relacionados a comportamento, a, a como se portar mesmo em relação à família, comunicação, pai, mãe, filhos, esse tipo de coisa. Ela tem um jeito dela, que ela aprendeu do jeito dela, da forma dela, e é o que funciona, porque ela aprendeu assim, viveu assim, criou os filhos assim. E ela acha que tem que ser assim para todo mundo. E quando eu falo algo diferente, ela já começa a falar um monte pra mim, e que vai brigar comigo, e eu falo, vó, ih, dá não, vó. E ainda falo pra ela, vó, se cuida aí. Minha avó tem um problema na perna, eu falo, ó, vó, se cuida, porque quando eu for aí te visitar, ela não é de São Paulo, ela é da Bahia, e eu sou aqui de São Paulo, então eu tô negociando ainda pra ir visitá-la. Ela começa a rir. Eu falo, ó, vó, se cuida, porque quando eu for a gente vai dançar ainda. Ela, eu tenho um problema nas pernas, não vou dançar não. Eu falei, vai dançar comigo sim. E ela tenta me fazer ciúmes. Ela fala, eu não vou dançar com você não, eu vou dançar com meu outro neto. Eu falei, pode dançar com ele, não tem problema. Eu esperei até agora, eu espero mais um pouquinho. Mas quando eu for aí, a gente vai dançar. Isso é só um exemplo de como usar o humor para acabar com um tipo de conflito. Claro que aqui eu estou falando de uma situação familiar, mas você pode usar disso, claro, para situações que sejam um pouco mais leves e falar o famoso deixa disso, deixa para lá. Mas um líder de verdade nunca vai deixar um conflito no ar, tá, gente? Isso é importante dizer. Você vai querer, seja utilizando de humor para trazer as pessoas para a solução de fato, ou para dissipar e minimizar possíveis danos, tá? Então, o humor ele precisa ser utilizado de forma respeitosa para que também faça sentido. Não use o humor como forma de taxar as pessoas, pegar colocando apelidos que sejam vexatórios ou algo desse tipo. Isso não faz sentido, isso não é humor, tá? Quando você vai brincar com alguém, só é humor, só é engraçado quando ela ri também. Se ela não ri, ou se ela não der espaço para isso, não faça. Por isso que geralmente quando eu falo de humor, nunca é um humor que o líder usa atacando os outros, fazendo gracejos, falando de alguma questão física ou alguma coisa do outro. Não, é sempre sobre a situação ou sobre si mesmo. Porque isso é mais geral, isso conecta com os outros e não distrata ninguém. O humor ele tem que funcionar dessa maneira para que ele seja prático. Do contrário, você pode inclusive arranjar problemas para você. Por isso que o humor precisa ser utilizado de maneira cautelosa, nem de mais e nem de menos também, porque senão fica só sem graça, tá? Dentro das minhas anotações, eu coloquei algo aqui que eu quase deixei passar, que o humor, ele engaja as pessoas, ele motiva as pessoas. E quando você trabalha com alguém que é bem-humorado, mas que está sempre ali com você, que esse é o ponto. O líder engraçadão, que quer ser o bonzinho, ele só quer ser engraçado e que as pessoas amem ele. O bom líder que usa de humor, ele vai fazer alguma brincadeira, algo que distraia você, mas ele vai cobrar resultados. Ele vai estar ali te acompanhando. Ele vai te potencializar e vai te desafiar a fazer coisas novas. Esse é o mundo ideal. Então, quando você tem alguém que está ali junto com você, quando você precisa, está com você, você está com alguma dificuldade, ele está ali para te ajudar. Aparece um desafio de uma maneira muito tranquila, essa pessoa te ajuda, não tem como. Você não vai dizer não para ela quando ela precisar de você. Quando uma meta surgir, quando trabalhar num horário diferente do seu aparecer, você com certeza vai fazer. Porque o humor, ele conecta as pessoas. Porque o humor, ele une as pessoas. Porque o humor,
redundante que eu vou dizer, mas ele é engraçado. Ou melhor, é divertido. Este é o ponto. Eu tenho essa discussão. Eu confesso que eu nunca olhei no dicionário para ver certinho a definição. Mas eu brinco com a minha esposa em relação a isso. A diferença de ser divertido e ser engraçado. Dentro da minha explicação, da minha lógica, é: quem faz stand-up comedy, essas pessoas são engraçadas. Essas pessoas são engraçadas, porque em qualquer local que elas forem contar as histórias, as pessoas vão rir. Mas existem aquelas pessoas que são divertidas, que talvez você já tenha. Aliás, talvez você tenha na sua roda de amigos ou na sua roda de trabalho pessoas que são assim, que contam histórias, que falam coisas e que você também se sente livre para contar, que quando você conta, todo mundo ri. São aquelas pessoas que são divertidas, mas quando elas saem daquele ambiente e vão para outro, já não é engraçado? Elas contam em outro lugar, não é engraçado? Porque essas pessoas, elas não são engraçadas, elas são divertidas. No ambiente onde eles estão, eles fazem com que o local fique divertido. É aí que eu me coloco. Eu sei que eu não sou super engraçado, eu tento ser divertido, acessível, comunicativo, para que as pessoas conversem comigo, falem o que precisa ser dito, para que eu possa escutar e fazer alguma coisa em relação a isso. O humor serve para isso, para abrir portas, onde talvez alguém muito sério e sisudo não vai conseguir entrar, mas alguém que tem uma feição um pouco mais leve, mais aberta e usa de humor, consegue se comunicar de uma maneira muito mais simples, muito mais direta, às vezes até usando de memes para se comunicar com as pessoas. É o que eu digo, deixe de churrasco, vamos direto ao objetivo, vamos direto ao que precisa ser feito. Então use o humor com sabedoria, nem demais para que as pessoas parem de olhar para você com respeito, porque isso pode ocasionar um problema para você. Usar só de humor, querendo ser um engraçadão, demonstra que você tem sintomas de um líder que quer agradar a todo mundo, que é o famoso líder bonzinho, e a longo prazo isso não se sustenta. Como tudo que é ruim não se sustenta. Você não tem vantagem em ser o líder bonzinho. Você não tem vantagem em ser o líder engraçadão, porque você perde em autoridade. Porque quando você for falar sério com as pessoas, elas não vão dar atenção para você. Mas também não pode ser de menos, quase nada. Porque senão soa muito falso, soa estranho. Mostra que você não sabe nem o que você está fazendo. É como se você não conhecesse as pessoas que convivem com você. É aquela famosa piada do tio do pavê. Não é engraçado e também não é divertido. Infelizmente, para os tios do pavê, já é uma piada datada. Então, se você quer fazer um tipo de brincadeira que envolve isso, toma cuidado, que senão você pode só passar vergonha. Não vai ficar nem engraçado, não vai ficar nem um pouco divertido. E só vai demonstrar que, poxa, não conhece a gente. Certo? Conheça a sua equipe antes. Para qualquer ação, não só em relação ao humor. Certo? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, já tinha ouvido falar sobre isso? Você utiliza de humor na sua liderança? Ou conhece alguém que utiliza de humor na liderança? Já exagerou com humor? Ou já tentou usar e viu que não ficou muito legal? Me conta aqui a sua experiência nos comentários, eu vou adorar saber. E se você quer evoluir e crescer como líder, vou deixar aqui embaixo os links para os cursos e talvez nesse período minha mentoria, inclusive, esteja aberta. Quem sabe você não participa. Certo? Bem, foi um prazer inenarrável mais uma vez, líder. Te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.